Ready? The test is working. So Just had to have a woman step in and straighten it out there. Yeah. Okay. pronto? Ok. All right. Estamos prontos. We are going to have fun tonight. Iremos nos divertir hoje à noite. This is the best sermon Paul is ever going to preach. É o melhor sermão que eu jamais pregarei. Take your Bibles and turn to 2 Timothy chapter 1. Por favor, peguem suas Bíblias e abram em 2 Timóteo, capítulo 1. E eu vou precisar de uma ajuda para saber se tem alguma Bíblia extra, porque eu estava contando com a Bíblia no meu celular e muito obrigado. Ó, letra grande. 2 Timothy chapter 1. 2 Timóteo, capítulo 1. And when you find that, look up here. E quando você encontrar, olha aqui para mim. Ready? Go. Obrigado. We live in a wicked world. Nós vivemos em um mundo mau. We can see that wickedness all around us. Essa maldade podemos ver por todo lugar. We can see it in the news, Vemos isso no noticiário, but we can often feel the effects in our own personal lives. mas sentimos também os efeitos em nossas próprias vidas. Sometimes that wickedness affects the church, Às vezes essa maldade afeta a igreja, and sometimes that wickedness affects the family. às vezes esse mal afeta a família. And wickedness hurts, doesn't it? E a maldade machuca, não é mesmo? They didn't answer. Eles não responderam. Ah, thank you. Obrigado. Wickedness hurts. But I want to show us. Go ahead. O mal nos machuca. But I want to look at something tonight. I need us to realize that wickedness and the hurt of wickedness hurts for generations. Mas eu queria ver com vocês hoje que o mal nos machuca, nos destrói, mas também nos machuca por gerações. From Genesis chapter 3, sin and wickedness entered this world. Em Gênesis 3, nós vemos que o pecado e o mal entraram neste mundo And the effects of that moment in time affect us still today. e os efeitos daquele momento e daquelas escolhas nos afetam até hoje. Tonight, I want to talk about how should we handle all of that wickedness. Hoje gostaria de conversar sobre como deveríamos lidar com toda essa maldade. What should it compel us to do with our life in Christ? O que ela deveria nos motivar a fazer com a nossa vida em Cristo? 2 Timothy 1:7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. For God hath not given us the spirit of fear, Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Paul there is writing to a young man named Timothy, and he's saying, listen, as Christians, we don't need to be afraid. Aqui Paulo está falando com um jovem, Timóteo, e dizendo, olha, nós como cristãos não precisamos ter medo. We live in a world that is completely controlled and driven by fear. Nós vivemos em um mundo que é completamente controlado e motivado por medo. Fear controls so many decisions that we make. O medo controla tantas decisões que nós tomamos. We can probably think back in our lives to decisions we've made that have been affected by fear. Provavelmente poderíamos nós mesmos olhar para o nosso passado e pensar, opa, teve decisões aqui que foram motivadas pelo medo. But God's word tells us we should be different. Mas a palavra de Deus nos diz que nós deveríamos ser diferentes. Titus 2 ends talking about how we need to be a peculiar people. O capítulo 2 de Tito termina falando sobre como nós devemos ser um povo peculiar. In America, if I say somebody's peculiar, that's not a compliment.
Nos Estados Unidos, quando eu falo, esse cara é peculiar, não costuma ser um elogio. Is it a compliment here? É um elogio aqui? If somebody calls you peculiar? Se alguém diz, você é peculiar. Não? No? But God says we are to be peculiar. Mas Deus diz que nós devemos ser peculiares, especiais. So how can we be peculiar in this world? Então, como fazer isso? Como ser peculiares nesse mundo? One way that we can be peculiar is to not be afraid. Uma forma de sê-lo é não ter medo. Turn over to 2 Corinthians chapter 5. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, Verse 7. e o verso 7. Here's another way that we can be peculiar, that we can be different. Eis aqui outra maneira em que podemos ser peculiares, podemos ser diferentes. 2 Corinthians 5:7 says, we walk by faith, not by sight. 2 Coríntios 5, 7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Is that different from the world? Isso é diferente do mundo? How much of the world make their decisions based on what they see before them? Quanto do mundo toma decisões com base no que vem? But our focus should be upward. Mas o nosso foco deve ser para cima, celestial. And we need to walk with our faith in Christ. E a nossa caminhada deve ser uma caminhada de fé em Cristo. Our faith is not a blind faith. Não é uma fé cega a nossa fé. Our faith is rooted in truth. A nossa fé está enraizada na verdade. And if our faith is rooted in truth, then our walk is also rooted in truth. Então, se a nossa fé está enraizada na verdade, então a nossa caminhada também estará enraizada na verdade. I want you to go to Joshua 23 now, and I want to show you something that seems disconnected from what we're talking about, but I promise you it's not. Eu gostaria de convidá-los a abrir Josué, capítulo 23, e mostrar algo a vocês que pode parecer a princípio desconectado, mas não está. Joshua chapter 23, verse 1. Josué 23. I'm What verse? Ok. I'm practically fluent in Portuguese now. Agora ele está praticamente fluente em português. Vocês viram? In Joshua 23, we find Joshua as an old man. Vemos aqui Josué já com uma certa idade, um homem mais idoso. He knows the end of his life is near. Ele sabe que o fim da vida dele já está próximo. As a pastor, I spent a lot of time around dying people. Como pastor, eu tenho passado muito tempo junto com pessoas que estão à beira da morte. And I'm always amazed how somebody who knows the end is near E sempre me parece incrível como que uma pessoa que sabe que o fim está próximo can boil their thoughts down and be very clear with what they want to leave people with. eles conseguem pegar todos os seus pensamentos e resumir em algo bem claro aquilo que eles querem deixar para a próxima geração. Verse 1. And it Versículo 1. And it came to pass. Why don't you read verse 1? Ok, deixa eu ler. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos ao redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, And then we come to verse 14. aí a gente chega ali no versículo 14, And he says, And behold, this day I am going the way of all the earth. He knows today is the day of his death. ele diz, eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Ele sabe. And ye know in all your hearts and in all your souls that not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All
are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof. A continuação do versículo diz: E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Joshua was the man that they followed into the land. Josué foi o homem que eles seguiram entrando na terra prometida. He had led them. Ele tinha liderado eles. And the last thought that he wants to leave them with is, God keeps his promises. E agora, se despedindo, o último pensamento que ele quer deixar é: Deus cumpre as suas promessas. Do you think the Israelites were thankful for that message that God keeps his promises? O que vocês acham? Os israelitas estavam gratos por essa mensagem de que Deus cumpre as suas promessas? Do you think? E aí, vocês acham? Oh, you can do better than that. I'm going to make them answer. It's Ele important. está dizendo: não, está muito fraco. Vamos lá, You respondam. think? You think? Vocês God? acham? Yeah, there we go. All right. Yeah. Do you Muito think? bom. I wonder if maybe a cheer went up in the camp. Eu fico pensando, será que alguém deu um berro lá no meio do acampamento? Uhul! But that wasn't the end of what he had to tell them. Mas isso não era o fim daquilo que ele tinha a dizer aos israelitas. Verse 15 No verso 15, starts with the word therefore. Starts with the word therefore. na Bíblia em inglês começa com a palavra então, mas aqui no nosso é e, mas é então, tá bom? Verse 14 says, God keeps his promises. And verse 15, the middle of the verse says, so shall the Lord bring upon you all evil things until he hath destroyed you from off this good land which the Lord your God hath given you, when ye have transgressed the covenant of the Lord your God, which he commanded you, and have gone and served other gods. Got that? Essa parte é fácil de traduzir. It's easy to translate. Okay. No versículo 15, ali no meio do versículo, ele fala que assim cumprirá o Senhor contra vós todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes outros deuses e os adorardes. It's interesting, that probably didn't bother them that much at this point. A essa altura é provável que isso não incomodou eles muito, Because Scripture tells us that they obeyed the Lord all the days of Joshua and those who lived at the same time as Joshua. porque as Escrituras nos dizem que essa geração aqui obedeceu ao Senhor durante todo o período de Josué. It was those who came after that generation that walked away. Foi a geração que veio depois que se afastou do Senhor. As a culture, as a society, as a nation, they walked away from obeying God. Então, como uma cultura, como uma sociedade, eles se afastaram da obediência ao Senhor. Verse 6. Oh, chapter 23. 23, yes. Ainda no capítulo 23, agora o verso 6. Verse 6 tells us it takes courage to obey God. O verso 6 nos mostra que é necessário coragem para obedecer a Deus. Be therefore very courageous to keep and to do all that is written in this book, in the book of the law of Moses. Diz aqui: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Turn not to the right hand or to the left. In other words, don't get distracted. Don't get off course. Para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. A ideia é manter o curso, não se afastar nem para a direita nem para a esquerda. How did Israel do with that? Como que Israel foi nesse quesito? Did they obey?
Obedeceram? Did they? They're getting a little better. Está esquentando. A little better. They didn't, did they? Não, eles não obedeceram, né? Did their disobedience just affect them? E vem cá, a desobediência deles afetou só eles? Did it affect just the nation, or did it affect other nations as well? Ou será que talvez afetou outras nações também? Is the world today still affected by what Israel did? O mundo de hoje ainda sofre o efeito das ações de Israel? What did they do when Christ came? O que eles fizeram quando Cristo veio? They killed him. Eles o mataram. That wasn't something they did out of obedience. Isso não foi um ato de obediência. Why do I share this with you? Por que eu compartilho isso com vocês? 2 reasons. 2 razões. Reason number 1. A primeira, Obedience to God matters. A primeira é que a obediência a Deus importa. Earlier we looked at 2 Corinthians 5:7. We walk by faith, not by sight. Mais cedo a gente viu 2 Coríntios 5:7, que diz: não vivemos pela vista, e sim pela fé. How many of you believe those words? Quantos de vocês acreditam nessas palavras? Oh, this is not good. Peraí. Quantos de vocês acreditam nessas palavras? You believe those words? How many of you don't raise your hand for anything? Quantos de vocês não levantam a mão para nada? What does it mean to walk by faith? O que significa andar pela fé? And not by sight. It's taking God at His word. Isso não seria pegar e simplesmente aceitar a palavra de Deus como verdadeira? When I look back at the effects of Israel's disobedience, it should cause me to examine my own obedience to God. Quando eu vou e olho a desobediência de Israel, aquilo deveria fazer com que eu parasse e pensasse na minha própria obediência. Obeying God or disobeying God doesn't just affect me. Obedecer a Deus ou desobedecer a Deus não afeta somente a mim. Israel's disobedience to God has literally affected thousands of years, many generations of people. A desobediência de Israel em relação a Deus tem afetado milhares de gerações. Hosea 8:7 says, if you sow the wind, you reap the whirlwind. How true is that statement? Hosea what? 8:7. Oséias, no capítulo 8, no versículo 7, eu vou precisar ir lá porque eu quero citar da forma correta. Todo mundo quer ir para Oséias, né? Porque todos sabem exatamente em que página fica. 8:7. Oséias 8, versículo 7, diz: porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Interessante isso, né? Você semeia o vento, você colhe a ventania. Israel's disobedience has had a terrible effect on this world. A desobediência de Israel tem tido um efeito terrível sobre esse mundo. But praise the Lord, God can redeem anything. Mas graças sejam dadas a Deus, porque Ele pode redimir qualquer coisa. And God took Israel's disobedience and used it as an opportunity to save the world, to provide salvation to the world. E Deus pegou então essa imensa desobediência da nação de Israel e usou como uma oportunidade de prover a salvação para todo o mundo.
Where would we be without Israel's disobedience? Onde estaríamos nós sem a desobediência de Israel? Turn to Romans chapter 11. Vamos a Romanos capítulo 11. Romans 11:25. Romanos 11:25. Romans 11:25 tells us, the second part of the verse, blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Israel was blinded. Aqui nós temos na segunda parte do versículo que veio endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Percebam, houve endurecimento de Israel. E no inglês está blindness, ou seja, cegueira. Verse 32. E agora no versículo 32, Verse 32 says, for God hath concluded them all, referring to Israel, in unbelief. He set them all aside in unbelief. referindo-se a Israel, aqui no versículo 32, ele fala, porque Deus a todos encerrou na desobediência, That he, God the Father, might have mercy upon everyone. para que, ou a fim de, usar de misericórdia para com todos. I am sure you are all thankful for the grace of God. Eu tenho certeza que todos vocês estão gratos pela graça de Deus. But where would you be without the mercy of Almighty God? Mas cá está uma pergunta, onde você estaria sem a misericórdia de Deus? We would be without Christ, wouldn't we? Estaríamos sem Cristo, não é mesmo? But that next verse is one that we often don't read correctly. Aí o próximo versículo é um que a gente geralmente não lê da forma correta. This is how we usually read it. É assim que a gente normalmente lê. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Não é assim que a gente lê tipicamente. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. That's how we read it. É assim que a gente lê muitas vezes. That's how people preach it. É assim que muitos pregam esse texto, muitas vezes. We read it like we're dead. A gente lê como se estivesse morto. Do you realize how important verse 33 is? Você percebe a importância desse versículo 33? He just said Israel was set aside in unbelief so that we might have mercy. Ele acabou de dizer, Israel foi colocado de lado por causa da sua falta de fé, para que nós pudéssemos ter a sua misericórdia. If we believe that, if we understand that, Se nós cremos nisso, se nós entendemos isso, this is how we should read verse 33. então seria assim que nós deveríamos ler o versículo 33. Oh, the depth and the riches of the wisdom of God. I mean, that's how we should be reading it. Should I do that too? Yeah, absolutely. Deveria ser assim, ó. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Quão insondáveis são os seus juízos. For who hath known the mind of the Lord? E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? We laugh, but think about what he says in that verse, in verse 32. A gente pode dar risada, mas pensa um pouco sobre o que ele está dizendo nesse texto. We should be so moved by what he is saying there, by what he has told us. Nós deveríamos estar tão impactados, tão emocionados com o que o Senhor está dizendo aqui para nós. You know, that mercy is for every one of us. Você sabe, essa misericórdia, essa mercê é para cada um de nós.
And the very next chapter, he says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. E é no próximo capítulo que ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, essas misericórdias, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. That verse absolutely confounds me. Esse texto, esse versículo, me deixa totalmente, absolutamente confuso. Because the word beseech means to beg. Porque rogo-vos, rogar quer dizer pedir, implorar. Why does God need to beg us to be a living sacrifice? Por que Deus precisa ou teria que nos implorar que nós nos oferecêssemos como um sacrifício vivo? If we understand the mercy of Almighty God in setting Israel aside, Se a gente entende a mercê, a misericórdia de Deus em colocar Israel de lado, shouldn't we be clamoring, begging to be that living sacrifice? não seria o caso de nós estarmos implorando para ser o sacrifício vivo? Tonight, the topic of the message is the value of the work of Christ in and through the life of the believer, or the call to serve. O tema da mensagem de hoje é o valor. Deixa eu pegar aqui. O valor da obra de Cristo em nós e através de nós, trabalhando em e através da vida de um crente em Cristo. The question that I want to answer tonight is, what can I do as an individual? And what can God do through me? A pergunta que eu quero lançar hoje é: o que eu posso fazer como um indivíduo e o que Deus pode fazer através de mim? I mean, there's a lot of things we can do. Tem muito que podemos fazer. I can pray. Eu posso orar. But a lot of times we think, well, I'm not the pastor. Mas muitas vezes a gente pensa: bom, eu não sou pastor. I'm not the elders. Eu não sou parte do presbitério, dos líderes. I'm not a missionary. Não sou um missionário. I don't teach Sunday school or anything like that. Na escola dominical não sou eu que dou as aulas. I couldn't do what Paul does or what Bernardo does. Não posso fazer o que o Paul faz ou o que o Bernardo faz. What can I do? Então, o que eu posso fazer? Is really what we're saying is there any value in what I can offer? O que a gente está dizendo aqui é: tem um valor naquilo que eu posso oferecer? I was a pastor for 18 years at the same church. Por 18 anos eu fui pastor de uma mesma igreja. It was very hard for me to walk away from that ministry. E para nós foi muito difícil sair daquele ministério. And I thought about that a lot before I left and after I left. E eu pensei muito nesse tema antes de sair e também depois de sair. I left in March of 2023. Eu saí em março de 2023. And to this day, they still don't have a pastor. E até hoje, essa igreja ainda não tem um pastor. And as I struggled with leaving, I went to the Word of God. Então, ali, pensando muito sobre a partida, eu fui para a palavra de Deus. I needed clarity. Eu precisava de clareza. I needed to make sure I was doing what I believed God had placed on my heart. Eu precisava ter certeza de que eu estava fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. I want to share with you what I saw in Scripture, what the Holy Spirit taught me. Eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu vi nas Escrituras e o que o Espírito Santo ensinou a mim. And I found it to be one of the most comforting and clarifying things I've looked at. E para mim foi a descoberta de uma das coisas mais confortantes de toda a minha caminhada.
Go to 1 Corinthians chapter 12. Vamos a 1 Coríntios capítulo 12. How many of you have heard or read or heard preached 1 Corinthians 12, beginning in verse 12, talking about the body of Christ? Quantos de vocês têm ouvido pregações e ensinamentos, começando aqui em 1 Coríntios 12, versículo 12, falando do corpo de Cristo? Levanta a mão. Show. He talks about this body and all the parts. Ele fala aqui sobre esse corpo e todas as partes desse corpo. Verse 14, the body is not one member but many. No versículo 14 ele fala, o corpo não é um só membro, mas muitos. And then he begins to discuss all the different parts of the body, but really what he's talking about is different problems that can creep into that one body. Ele passa então a descrever todas as partes diferentes desse corpo, mas o principal é o foco nos vários problemas que acontecem com o corpo. One of the first topics he covers is jealousy. Dos primeiros tópicos que ele aborda é a inveja. He talks about the foot wanting to do what the hand does, the ear and the eye and the jealousy that can creep in there. Ele fala do pé querendo fazer o que a mão faz, ou da inveja que tem ali entre o olho e a orelha, nariz, as partes diferentes. Later on in verses 21 and 22, he talks about the pride that can creep in, that can cause division in the body. Ali para o verso 21, 22, ele aborda a questão do orgulho que pode surgir dentro do corpo. But the overall message of 1 Corinthians 12 is how important every part of the body of Christ is. Mas a mensagem central de 1 Coríntios 12 é a importância de cada membro do corpo de Cristo. Do you believe that every part is important? Você acredita nisso? Que cada parte é importante? Yeah, good. How do you say good? Bom. 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 Very good. Muito bom. Let's not push it. We'll work on that one for tomorrow. Eu vou treinar isso para amanhã. So you believe that every part of the body of Christ is important, right? Então você acredita que cada parte, cada membro do corpo de Cristo é importante, sim? So you would not think for a minute that what Paul is doing is any more important than what you are doing. Então você não pensaria por nem um minuto que o que eu estou fazendo é mais importante do que o que você está fazendo. Pensaria? What was that answer? Yes and no. Yes and no. Yes and no. Let me show you what I discovered in the Word of God that really wrecked me a little bit. Deixa eu mostrar a vocês o que eu descobri na palavra de Deus que realmente me iluminou. You can't deny facts. Não dá para negar fatos. And this is what I had to deal with. I could not deny what the Word of God said. E isso, eu precisei resolver isso aqui, eu precisei lidar com isso. Não pude negar a palavra de Deus. The Greek word translated pastor appears 18 times in the New Testament. A palavra grega, que é traduzida pastor, ocorre 18 vezes no Novo Testamento. I was a pastor for 18 years. Eu fui pastor por 18 anos. I thought my role was important. Eu achei que o meu papel era importante. I thought, what will these people do without a pastor? Eu pensei, o que esse povo vai fazer sem um pastor? How many times of those 18 times in the New Testament
does the Apostle Paul use the word pastor? Das 18 vezes que esse termo pastor ocorre no Novo Testamento, quantas delas são usadas pelo apóstolo Paulo? One time. One time. Uma vez. Only one time. You know, Ephesians 4. Ephesians 4, yes. Usada uma vez em Efésios 4. It's interesting to me because we put so much emphasis on the pastor. É interessante para mim, porque a gente coloca tanta ênfase no pastor, And I was a pastor. e eu era um pastor, And I never realized that Paul only used the Greek word for pastor one time. mas eu mesmo nunca tinha percebido que Paulo só tinha usado uma vez essa palavra no grego, pastor. Now, let me be clear. Deixou ser claro, deixou. I'm not saying a pastor isn't good and important and valuable, but Eu não estou dizendo que um pastor não é importante, valoroso, mas 1 Corinthians 12 is very clear. 1 Coríntios 12 é muito claro. And then I saw that Paul only used the word once. E daí eu vi Paulo usar só uma vez essa palavra, pastor. And so when I discovered that, I became curious and I kept going. Daí eu fiquei curioso quando eu descobri isso. Aí eu fiquei investigando. So I read the opening to every one of Paul's letters. Então eu fui, peguei cada uma das cartas de Paulo e li a abertura, o começo. In those letters, Paul deals with immorality. Nessas cartas, Paulo lida com imoralidade, He deals with false teaching. ele lida com ensinamentos falsos, He deals with legalism. ele lida com legalismo. He deals with some very difficult problems. Paulo acaba encarando problemas muito difíceis nas suas cartas. And in all those letters, none of them are addressed to the pastor. Mas em todas elas, nenhuma é adereçada ou enviada para o pastor. None of them are addressed to the elders alone. Nenhuma delas é enviada somente ao presbitério, somente aos líderes. I believe one of them says to the saints with the elders and deacons. E tem uma delas que diz aos santos com os bispos e diáconos. Some say just to the saints. Algumas delas simplesmente falam aos santos. Some just say to the brethren. Outras dizem aos irmãos. Corinthians says to the church of God in Corinth. Em Corinto está escrito para a igreja de Deus em Corinto. And that's the people. The people are the church. You are the church. E isso não está falando do prédio. As pessoas são a igreja. Vocês são a igreja. So now I was really curious Então aí eu fiquei muito curioso. because I was looking at 1 Corinthians chapter 12 coming alive in my mind. Porque eu estava olhando para 1 Coríntios 12 e aquilo estava se tornando vivo na minha mente. So then I was looking at what we call the pastoral epistles, 1st and 2nd Timothy and Titus and Philemon. Daí eu comecei a olhar para as cartas que são chamadas as cartas pastorais. 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. And I started looking at them and I realized, wait a minute, Aí eu comecei a olhar para elas e falei, peraí, Timothy was an apostle Timóteo era um apóstolo? and Titus was busy selecting elders in all the churches all over the island of Crete. He really wasn't fulfilling the role of a pastor as we think of it. E Tito, ele estava elegendo os presbíteros por toda a ilha de Creta, nas várias cidades lá. Ele não estava realmente cumprindo uma função de um pastor como a gente conhece. Now look at Acts 16. Agora, vamos dar uma olhadinha em Atos 16. In Acts 16, verses 1 through 3, we have a young man named Timothy that Paul discovers in Derbe and Lystra. Aqui em Atos 16, nós temos dos versos 1 a 3, um jovem, Timóteo, que Paulo descobriu ali em Derbe e Listra. Remember, Paul would travel from place to place and people would get saved and he would bring them together to fellowship.
lembram disso? Vocês sabem, Paulo ele viajava de lugar a lugar e pregava a palavra e reunia aqueles que criam. to study and learn. Ele reunia eles para que eles estudassem e aprendessem. And here in Derbe and Lystra, we find the perfect opportunity for a pastor. E aqui nós vemos em Derbe e Listra, essas cidades, a oportunidade perfeita para um pastor. But let's look and see what Paul does. Mas vamos dar uma olhada para ver o que Paulo de fato faz. Verse 1. Why don't you just read verses 1 through 3? Vou ler então versos de 1 a 3. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Timothy was the perfect candidate to be the pastor there. Vejam, irmãos, Timóteo era o candidato perfeito para ser o pastor ali, In my mind. na minha cabeça. But my mind and Paul's mind didn't work the same, apparently. Mas aparentemente a minha cabeça e a cabeça de Paulo não funcionava da mesma forma. Because Paul takes the best pastoral candidate he's got and steals him. Porque Paulo pega o melhor candidato pastoral que a igreja tinha e ele rouba ele, leva embora. Does this seem crazy to anybody? Parece meio louco isso? It seemed crazy to me. Para mim parecia. Doideira. But now I want to show you the real crazy part. Mas agora eu vou mostrar para vocês a parte de fato doida. When Paul traveled on all of his journeys, he spent anywhere from 2 weeks to 18 months each place that he planted a church. Quando Paulo viajava pelas cidades pregando o evangelho, ele ficava entre 2 semanas e 18 meses nessas cidades onde ele pregava. On average, he spent about 4 months at each place. Se for fazer uma média, ele ficava uns 4 meses em cada lugar. And then when he left, he took the best pastoral candidates with him. Aí quando ele saía, ele levava o melhor, o creme. And some of those churches didn't even have elders when they started. Algumas dessas igrejas não tinham nem líderes eleitos, não tinha nem presbitério quando ele começava a igreja. And Paul was following God's direction and leading for his life. Mas Paulo estava seguindo a liderança de Deus na vida dele, no trabalho dele. How could he do that? Como que ele poderia fazer isso? Why would Paul do that? Por que ele largava a igreja daquele jeito? Why would God do it that way? Por que Deus faria desse jeito? Do you think God knew there would be problems in those churches? O que vocês acham? Deus sabia que haveriam problemas ali? Everybody go like this. Yeah, God knew. Certainly he knew, right? Com certeza Deus sabia, né? And so Paul would leave and then he would write letters to address the problems. Então Paulo ia embora, mas daí escrevia cartas para resolver os problemas. And he would write to a church with no pastor and oftentimes no elders. E ele escrevia então para igrejas, muitas vezes sem pastor I- e sem bispos. I'm not saying we shouldn't have pastors and elders. That's not what I'm saying. Não estou dizendo que a gente não tem que ter pastor. What I want us to see is 1 Corinthians 12 is very clear. O que eu queria que nós víssemos é que 1 Coríntios 12 é muito claro. Every part of the body is important. Todo membro do corpo de Cristo é importante. Your part in the body is just as important as every other part. A sua parte no corpo de Cristo é tão importante quanto qualquer outra parte. Think about the letters that Paul wrote to the churches. Pense nas cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Galatians begins, "Oh, foolish Galatians." Gálatas começa com, ó Gálatas insensatos. Corinthians was dealing with gross immorality. Os coríntios estavam tendo que lidar com imoralidade de alto grau. And yet every one of those letters was written to the church, to the saints, to the brethren. Mas cada uma dessas cartas foi escrita aos irmãos,
aos santos, à igreja. What I came to realize was that Paul trusted Christ and his work, his grace, working through his body, working through the people. O que eu passei a perceber é que que Paulo confiava em Deus para trabalhar no seu corpo através de cada membro. The moment you are saved, you receive the Holy Spirit in full. No momento que você foi salvo, você recebeu plenamente o Espírito Santo. There is no better teacher. Não há mestre melhor. The best pastor in the world is not as good as the Holy Spirit, O melhor pastor do mundo não é tão bom quanto o Espírito Santo. and it's not even close. Não chega nem perto. I believe Paul understood the power of the Holy Spirit working in and through the lives of each member of the body of Christ. Eu creio que Paulo entendia o poder que o Espírito Santo tinha de trabalhar em cada membro do seu corpo. Let me just emphasize again, I'm not saying that we don't need pastors or elders or missionaries. We certainly do. Deixa eu deixar clara a minha ênfase. Não estou dizendo que não precisamos de pastores, de presbíteros, de missionários. What I want to do, though, is destroy the myth that we sometimes lift the pastor up or lift the missionary up or lift the elder up like somehow they're a special class of Christian. Mas o que eu gostaria de fazer é destruir o mito de que o missionário, o pastor, o presbítero, ele é algum tipo especial de membro do corpo de Cristo, em outro nível. God promises that He will work in and through each and every one of us. Deus promete que Ele irá trabalhar dentro de e através de cada de nós. Let's go to Ephesians chapter 3, Vamos a Efésios capítulo 3, verse 20. versículo 20. In the midst of Paul's prayer in Ephesians, this is what he says. No meio dessa oração de Paulo pelos Efésios, é isso que ele diz. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. In whom is God working, according to that verse? Em quem está Deus trabalhando? De acordo com esse versículo. It says at the end of the verse, working in us. Ali no fim do versículo, conforme o seu poder que opera em nós. Do you see that? Percebe isso? He's working in us. He's not just working in the pastor or the missionary or the elder. He's working in each and every one of our lives. Percebe isso? Ele não está trabalhando só no pastor, no missionário, no presbítero. Ele está trabalhando em cada de nós e em cada uma das nossas vidas. And what you do for the Lord is just as important as anyone else and what they are doing for the Lord. E o que você faz para o Senhor é tão importante quanto o que os outros fazem para o Senhor. Sometimes we think our role is not as important. Às vezes a gente pensa, o meu papel não é tão importante. Satan wants us to think our role is not as important. É Satanás que deseja que nós pensemos que o nosso papel não é importante. Maybe it's the man who's working multiple jobs to support his family. He thinks, what can I possibly do? Às vezes aquele homem que está ali trabalhando vários bicos, fazendo vários trabalhos para poder sustentar sua família, ele está se perguntando, o que eu posso fazer? Does what I do matter? As coisas que eu posso contribuir, será que elas têm importância? I'm not as important as the pastor. Eu não devo ser tão importante como o pastor, de jeito nenhum.
It's the mom with small children that's struggling because she feels almost stuck where she is, and she's thankful, but she feels stuck because she doesn't feel like she can do anything else. Pode ser também aquela mãe que tem bastante filhos para cuidar e está bem atarefada com o cuidado da mãe e está ali pensando, eu não consigo fazer mais nada, então estou presa nessa situação, então o que eu faço não tem valor, não posso contribuir. Is his role or her role in the body of Christ any less important? O papel dele ou dela no corpo de Cristo é menos importante? Or what they are is what they are doing of any less value? Aquilo que eles fazem é de valor menor? But the real question is what God is doing through them any less important? A grande pergunta é, o que Deus está fazendo através dessas pessoas é de valor menor? You may not see your value, but God does. Talvez você não possa ver o seu próprio valor, mas Deus enxerga o seu valor. Let me give you one more verse, Psalm 116. Mais um versículo, Salmo 116. Verse 15. Verso 15. This 116, 15. Precious in the sight of the Lord is the death. Okay. Go ahead. Oh. Tá bom, vamos ler. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. What do we describe as precious? O que a gente descreve como precioso? The ring on our wife's finger. O anel no dedo da nossa esposa. That precious gem. Aquela pedra preciosa. Maybe our spouse, we consider our spouse precious. Talvez a gente considera o nosso cônjuge precioso. That cute little baby that we have. Aquele bebezinho lindo, maravilhoso que a gente tem. Those are the things that we consider precious. É isso que é precioso para nós, né? But verse 15 says, precious, of great value, of great worth in the sight of the Lord is the death of his saints. Mas aqui, nesse versículo 15, diz preciosa, ou seja, de alto valor, rico. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. I believe we are precious because of the price that was paid for us. Eu creio que nós somos preciosos por causa do preço que foi pago por nós. I also think we are precious because of what God has invested in us. Também penso que nós somos preciosos pelo que o Senhor tem investido em nós. I use that verse every time I preach a funeral. Eu uso esse versículo todas as vezes que eu prego em funeral. And I don't share that verse for the dead person. They can't hear me. E eu não falo aquele versículo por causa da pessoa morta. Eles não podem nos ouvir. But I share that verse to the living. Eu compartilho com os vivos. As a reminder. Como lembrete. Of their value. Do seu valor. There is value in you. Tem muito valor em você. And what you allow him to do through you. E em tudo aquilo que você permite que ele faça através de você. Every one of us has been called to serve him. Todos nós aqui temos sido chamados para servir ao Senhor. Not a select few. Every one of us has been called to serve him. Não uma seleçãozinha. Todos nós. But your value is not in what you do for him. Mas o seu valor não está naquilo que você faz pelo Senhor. Your value is in what he has done for you. O seu valor está no que Deus tem feito por você. And what he will do through you. E naquilo que ele fará através de você. Let's pray. Oremos. Father, thank you again for this opportunity to share your word. Pai, obrigado novamente por essa oportunidade de partilhar tua palavra. And Lord, I thank you for these friends.
E agradeço por esses amigos, these brothers and sisters in Christ. esses irmãos e irmãs em Cristo. Lord, may each of us realize our value in you. Senhor, que cada um de nós possa compreender o seu valor em Ti. And may each of us live our lives answering the call. E que cada um de nós possa viver nossas vidas atendendo a este chamado. And Lord, many years from now, may we look back on our lives E Senhor, muitos anos de hoje, que olhemos para trás, para nossas vidas, and reflect on what you have done through us. que possamos refletir naquilo que Tu tens feito através de nós And in us. e dentro de nós. In your Son's name I pray, the name of Jesus Christ. Pedimos isso no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.